Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. Eu gostaria de fazer uma leitura com vocês. Eu fiz uma certa introdução sobre a Taberna Ambulante, um pouco falando sobre a importância de nós irmos ler Chesterton realmente, não procurando colocar ele em caixinhas, tá? Por quê? Porque Chesterton é um autor favorito de muitos tipos diferentes de pessoas. Passa por Antônio Gramsci, com todo o seu comprometimento ideológico político relacionado ao Partido Comunista Italiano, passa, né, por Gustavo Corsão, a gente poderia dizer que é o oposto disso, passa por Jorge Luis Borges, que não é propriamente nem de um lado nem do outro nesse sentido, certo? E passa por Neil Gaiman, que é um autor contemporâneo de ficções e quadrinhos, passa por uma infinidade de pessoas, se eu posso dizer assim, ou por muitas pessoas, que têm características muito diferentes, certo? Então, assim, e Chesterton, se assim como Chesterton, né, Tolkien, Lewis, são caras que acabam encontrando eco, lugar, e despertam o interesse de pessoas tão diferentes, lugares tão diferentes, é porque eles, né, muito provavelmente não se prestam a serem colocados dentro de caixinhas. E dessa forma, então, se nós fizermos isso, muito provavelmente vamos estar perdendo alguma coisa, ou até mesmo poderíamos dizer muita coisa. Tá? A leitura que eu quero propor para vocês era para ver um pouco o que seria, né, essa mentalidade. Cara, é tão carregado essas expressões, né? Revolucionário, subversivo. Subversivo virou para muitos, né, mesmo um jargão da ditadura e tudo mais. Mas é aquela leitura de mundo que, na verdade, reescreve a visão do mundo, da realidade. Né? Você tem um paradigma, você tem um ponto de vista, você tem um esquema da realidade. E esse esquema da realidade acaba se tornando, para você, o elemento de leitura de todas as coisas que você já conhece de outra forma. Tá? E alguém poderia até mesmo se questionar sobre qual o problema com isso. De fato, se nós pararmos para pensar, é, as religiões, por exemplo, elas nos dão uma visão de mundo, certo? Ao qual elas desejam que todos os nossos âmbitos da nossa vida sejam passados por essa visão de mundo. Tá? Assim é o cristianismo também, certo? Ou seja, o detalhe é que, pelo menos no caso do cristianismo, posso dizer com segurança, sobretudo do catolicismo, que a igreja, né, e os católicos nunca entenderam, tá, que diante de uma divergência entre, né, o que nós conhecemos da Sagrada Revelação e a ciência ou as ciências, dane-se aquilo que, né, as ciências ensinam, vamos ficar com a visão religiosa. Mas ao invés disso, né, parar diante da perplexidade, olha, a verdade tem uma única fonte que é Deus, nós temos uma verdade religiosa que é inerrante, mas nós temos muitos elementos científicos que questionam essa verdade. O que faremos? Então não é simplesmente pegar e chutar, né, aquilo que as ciências parecem estar apresentando e que parece em divergência com a fé. É realmente se dedicar à tarefa de conciliar, né, novamente a verdade, né, inerente a ambas as coisas. Inerente ao mundo físico que a ciência estuda e inerente, né, à revelação que nos é dada por Deus, que sendo bom, né, não vai nos enganar, e sendo perfeito não vai se enganar. Tá? Então, esse tipo de coisa. E dessa forma nós temos um caminho muito interessante, porque a própria igreja vai acabar ensinando que a razão natural, ela deve nos dar indícios que apontam para o acerto da fé, para o quanto é razoável crer. A fé católica, ela parte dessa premissa, é razoável crer. É algo conforme a razão do homem crer. A fé transcende a razão, não a contraria, não a nega, nem nada disso. Ela vai além do que a razão, né, consegue afirmar e descobrir. Vai além tanto em questão da dimensão do que propõe conhecimento, como vai além também no nível de certeza, né, que é um nível de certeza absoluto, porque tem o próprio Deus como, né, origem, certo? Pois bem, não é que nós já estejamos no absoluto da compreensão da revelação, tá? Mas a revelação, por exemplo, ela está ligada, né, também a questão do princípio de não contradição, certo? Por quê? Porque isso é um dado fundamental da verdade que está radicada em Deus. Então, quer dizer, as coisas não podem ser de fato contraditórias, né?
elas não podem ser o contrário, né, sobre o mesmo aspecto, ao mesmo tempo o contrário sobre o mesmo aspecto, ao mesmo tempo e assim por diante, certo? Acho que vocês compreenderam, acho que vocês estão mais ou menos por dentro já do que é o princípio de não contradição, tá? Mas esse tipo de coisa. Então, isso sempre foi instrumental, né, ao qual o catolicismo, a religião cristã, nunca abriram mão e sempre indicaram, né, como forma, né, de procurar compreender aquilo que se crê, sobretudo no exercício teológico, certo? Então nós temos isso como ponto elencado e ponto dado. Então, quando nós passamos, né, a visão da realidade pela ótica do credo cristão, sobretudo, falo daquilo que conheço melhor, do credo católico, nós estamos sendo convidados também a fazer uma leitura a partir das ciências consolidadas, ou daqueles conhecimentos que a prudência nos indica que seria altamente imprudente questionar, ou melhor, colocar em xeque, certos conhecimentos que a ciência adquiriu, tá? Então, o convite à busca da verdade não é um convite somente a encontrar a verdade do ponto de vista religioso, né? Mas é também, né, junto, né, dessa experiência fundamental com Jesus Cristo morto e ressuscitado, também se dedicar a aprofundar os conhecimentos naturais, entendendo a autonomia dessas realidades que precisam ser pesquisadas, certo, e investigadas com um método que é o método científico aberto e praticado por qualquer pessoa com religião ou não, tá? Ao mesmo tempo, sempre partindo da premissa que existem verdades que só podem ser atingidas pela fé e que essas verdades que são atingidas pela fé falam da essência da origem do divino e do destino do ser humano, certo? E que sem essas verdades seria impossível o homem chegar mesmo ao conhecimento de fato, quem ele é, em última análise, e o seu destino sobre a Terra, tá? Então é isso. Ainda como poderia, né, depreender da razão natural uma série de coisas muito importantes, muito básicas, muito fundamentais acerca de si, né, e tudo mais, tá? Isso daria todo um curso, não é bem sobre isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando aqui, na verdade, é de como, tá, a partir de uma visão, e aí é que entra o grande ponto, né? O cristianismo, ele não se detém a pegar, qualificar, desqualificar esta ou aquela escola filosófica, tá? É evidente que existem escolas filosóficas ou abordagens filosóficas que elas, desde as suas premissas, já se opõem à visão de mundo cristã. Então, é a grande momento que a pessoa tem de se colocar e dizer assim, bom, o que me parece mais razoável à razão? Né? Isto ou aquilo. Só que o problema também é que existe aí todo o dilema da pessoa saber do que se trata a razão, tá? Isso é uma outra história, certo? E aqui esse homem propõe, né, num local meio de pregadores, né, discursadores políticos e assim por diante, certo? Ele se propõe a fazer uma leitura nova, né, acerca dos fundamentos muçulmanos ou islâmicos ou árabes, né, do mundo inglês, certo? Ou desses elementos que estão ali em volta deles nesse lugar. E assim vai dizer este pregador. Vejam, lhe dizia, abrandir um dedo trigueiro, recurvo como um sabre. Vejam os seus tabernas, a sua versão de taberna. Tabernas. Vejam os seus tabernas. Os tabernas sobre o qual escrevem em suas livros. Eu não vou pegar aqui os elementos idiomáticos, tá, gente? Eu vou ler como se estivesse na linguagem normal. Estes tabernas não surgiram para vender para vocês a bebida alcoólica cristã. Surgiram para vender para vocês o bebida não alcoólico islâmico. É só olhar para o nome de suas tabernas. São nomes orientais, nomes asiáticos. Vocês têm uma taberna famosa para o qual vão as suas ônibuses em peregrinação. Chama-se o Elefante e Castelo. Isto não é nome inglesa, é nome asiático. Vocês dirão que há castelo na Inglaterra, e eu concordo. Há o castelo Windsor. Mas onde bradou ele implacável a gritar o seu guarda-chuva verde em direção à garota, tem uma garota ali que nós estamos acompanhando no começo do livro, né? A garota num arrobo retórico repleto de fúria. Onde está o elefante de Windsor? Procuraram por todo o parque de Windsor. Nenhum elefante. A garota com os dedos
com os cabelos pretos sorriu e começou a pensar com seus botões que se tinha aí um homem melhor que todos os outros, fiel ao estranho sistema prevalente nas praias de se fazer doações a religiões rivais. Ela lhe deixou uma moeda de 2 shillings na bandeja redonda de cobre aos seus pés. Com afã honroso e desinteressado, o velho cavaleiro com um tarbush vermelho, que é uma espécie de chapéu muito comum nos países árabes, não lhe prestou atenção alguma e continuou afável, se bem que obscuramente, com o seu argumento. Então vocês têm um lugar para se beber nessa cidade, o Touro? Nós geralmente o chamamos de o Touro, disse a jovem senhorita algo intrigada com a voz melodiosa. Vocês têm um lugar para se beber nessa cidade chamado o Touro. Ele reiterou com uma raiva, por assim dizer, abstrata, e com certeza sabe que é tudo muito ridículo. Não, não, disse a garota maviosa ao fazer-lhe pouco caso. Por qual razão deveria haver um touro? Ele chamou, arrastando os R sem dó nem piedade. Por qual razão deveria haver um touro em conexão com uma festividade local? Quem pensa numa touro quando está em jardim de deleite? Para que serve um touro quando assistimos às donzelas cor de tulipa dançando ou enchendo as taças de bebida espumante? Vocês, meus amigos, e Radiante olhou em volta praia fora como se uma enorme multidão estivesse ouvindo. Vocês têm um provérbio: não é de esperar que promova a prosperidade ter um touro numa loja de porcelanas. Igualmente, meus amigos, não seria de esperar para que manter um touro numa loja de vinhos vá promover a prosperidade? Tudo isto é claro. Espetou o guarda-chuva na areia e tamborilou os dedos de uma mão nos dedos da outra, qual um homem que finalmente chegou ao que interessa. É tão claro quanto o sol no meio-dia, disse ele solenemente. É tão claro quanto o sol no meio-dia que esta palavra touro, desprovida de qualquer associações pacíficas ou aprazíveis, não é senão a corruptela de outra palavra que possui associações pacíficas e aprazíveis. A palavra não é touro, é mouro. Subitamente uma voz se ergueu e incorporou qual o som de uma trombeta, e ele escancarou os braços como folhas pontiagudas de uma palmeira. Aí ele vai começar uma série de outras coisas no mesmo sentido. Então, ou seja, tudo aqui que é claramente inglês, que tem outras origens que não tem muito a ver com o que ele está falando, ele vai colocar sob essa ótica. E aí, gente, é um pouco uma prevenção, que tem a ver com, né, aquilo que nós já conversamos anteriormente, num outro encontro nosso, sobre a questão de como nós temos que fazer um esforço constante pelo autoexame, né? Pelo exame não só das ideias que nos apresentam, mas pelas ideias que nós já temos consolidadas. Não é claro querer revisitar, como, né, sempre colocando em dúvida coisas que nós já vimos, revimos, e a qual uma série de decisões já se consolidaram no entorno, certo? Às vezes provocando crises desnecessárias. Mas é a questão de questionar-se, em alguns momentos onde a dúvida nos acicata, se realmente nós não podemos estar errado, ou então quando um outro que pensa diferente de nós pode vir a estar certo. Tá? Isso previne que nós tentemos encaixar a realidade dentro dos nossos esquemas, quando na verdade somos nós que deveríamos então, né, nos encaixarmos, nos instalarmos, né, na realidade. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu recomendo mais uma vez o Taberna Ambulante do nosso querido Chesterton, uma leitura instigante e interessante, que com certeza, né, vai acrescentar para você, né, uma experiência única de leitura. Tá? Muito dificilmente você vai ter lido algo parecido com a Taberna Ambulante de Chesterton. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, também curtir, né? Assim também como, né, dar uma boa olhada na nossa livraria virtual, que tem, né, não só a Taberna Ambulante, mas outros livros, e vários deles em ofertas. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.